De volta já aqui com Bem Assim, agora para o nosso último bloco, nós vamos falar sobre body piercing. Pois é, o uso de body piercing tem se tornado cada vez mais comum, principalmente entre os jovens. A implantação do piercing decorre sem complicações, mas o procedimento ele está longe, tá, pessoal, de ser isento de problemas. Até 40% das pessoas apresentam algum grau de infecção de pele e 1% chegam até a desenvolver complicações graves que necessitam de internação hospitalar. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a otorrinolaringologista Renata Ferraz, aqui no estúdio. Bom dia, Renata, mais uma vez. Seja bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada pelo convite. Vamos conversar então, né, sobre piercing. Vamos lá, né? Essas complicações, elas são muito comuns quando a gente fala de piercing ou não? O mais importante, eu acho, de falar de piercing hoje aqui é mostrar que não é um procedimento isento de complicações. Mas, em geral, a maioria das pessoas evoluem bem sim. Tá. As áreas mais sensíveis são nariz, orelha e boca mesmo? Eu sou suspeita para falar, né? Como otorrinolaringologista, eu acabo atuando mais nessas áreas. Então, boca, orelha e nariz. Porém, a gente sabe que o piercing ele pode estar em qualquer região do corpo, mas acho que tão sensíveis quanto ou até mais, também tem região de mamilos, genitália, que também tem que ter muito cuidado. Tá. Por que esses furos eles inflamam, hein, Renata? Então, a pele, ela é uma proteção que a gente tem, né? A gente nunca pensa sobre isso, mas é uma proteção do que está por dentro dos nossos tecidos internos contra o meio externo. Então, quando há uma abertura, seja por uma cirurgia, um furo relacionado ao piercing ou até mesmo um ferimento, a gente fica mais suscetível à infecção. Então, muitos cuidados precisam ser tomados para justamente evitar que isso aconteça. Tá, quando a gente fala de piercing na orelha, eles demoram mais tempo a cicatrizar? Isso é normal mesmo? Isso é esperado, porque a orelha, se você tocar na sua orelha, você vê o quanto é basicamente pele e cartilagem. Sim. Não tem tecido conjuntivo, que é o tecido abaixo da pele. A gente sente quando pega no braço que tem pele, tem tecido conjuntivo com bastante vaso, embaixo tem musculatura e tem osso. Ou seja, onde tem mais vascularização, acaba tendo maior cicatrização. Sim. Então, a orelha, ela pode sim tanto causar dor, acho que todo mundo já teve um otite e já viu quanto essa dor é insuportável. E às vezes a distensão da pele do ouvido é pequena proporcional à dor. Então pode ter bastante dor na orelha, pode ter sim dificuldade de cicatrização e quando tem infecção, a atuação do antibiótico, ou seja, quando você toma um antibiótico na boca para chegar até a orelha é muito mais difícil por diminuição dos vasos nessa região. Ah, então como é que o pessoal faz nesses casos assim de infecção? Tem que ter bastante cuidado, fazer a limpeza, ficar de olho e realmente se tiver qualquer sinal de alerta, procurar ajuda. Não dá para esperar muito não. Tá. Os piercings da boca, eles têm maiores riscos de causar uma hemorragia? Tem sim. Nós otorrinos sofremos, eu acho que os odontologistas também com a boca, porque é uma região que sangra muito. Então, quando a gente vai operar uma amígdala, fazer um procedimento, uma biópsia na boca, é uma região que tem uma propensão maior de sangramento. Sim. Então, imagina um piercing. Você tem que saber e tem que ter cuidado para não realmente pegar um vaso calibroso e mesmo não pegando, o sangramento é maior do que outras regiões do corpo. Então, ao contrário da orelha, a boca ela é bastante vascularizada. Então, sangramento eu acho que é a maior preocupação relacionada à boca, mas que tem outras também. Tá. A saliva, ela ajuda a proteger a cicatriz de micro-organismos nocivos? É interessante essa pergunta, porque na boca a saliva ela tem várias propriedades e isso ajuda bastante e protege a nossa boca. Mas a gente sabe que a boca ela é contaminada de base. Então, a boca é uma das regiões mais contaminadas do nosso corpo. Então, a gente não tem como fazer uma asepsia, uma antisepsia adequada na boca. Então, apesar dela proteger contra algumas questões, não necessariamente contra a infecção. E quando se colocar um piercing na boca, seja no lábio, na língua, gengiva, onde for escolhido, há um aumento de salivação. Ou seja, pode mudar até a fala, a dicção e pode dar dificuldade de deglutição. Então, tudo isso precisa ser pesado quando escolher colocar um piercing na boca, além de que, se houver qualquer complicação com um inchaço muito grande, um sangramento grande, pode haver obstrução da via aérea. Então, isso tudo é muito preocupante. Além da infecção da língua, né? Quais as outras complicações que podem surgir quando a gente fala de piercing na boca, Renata? Então, essas que eu falei, sangramento, infecção, aumento da salivação, mudando um pouco a dicção e a deglutição, ou seja,
Então, acaba que isso é algo preocupante e até mesmo alguma interferência na respiração. Tá, agora sobre o nariz, né? Aquelas partículas que entram em contato ali com o nariz, elas também podem acabar causando inflamação? Com certeza. Então, o nariz, na entradinha do nosso nariz, tem os pelos, que a gente chama de vibriças. E eles têm função. Inclusive, estou aqui hoje para dizer que cuidado ao depilar o nariz. Gente, o que mais está viralizando são aqueles vídeos do pessoal colocando cera no nariz com um palito e depois puxando. Aquilo me dá tanta agonia, menina. Pois é, que agonia e preocupação, porque se existe pelo no nariz, ele tem função. Então, o nosso nariz ele tem várias funções e uma delas é filtrar o ar que entra. Sim. Então, quando a gente depila o pelo, a gente tira essa função do nariz. Aí a gente tira esse filtrozinho, né, natural que a gente tem. Com certeza. Então, assim, não é que não possa aparar os pelos do nariz ou cuidar da higienização da região, mas depilar, por favor, evitem. Mas falando do piercing, se a gente falou de filtro, então dependendo da região do piercing, pode sim ter associação direta com partículas externas que foram filtradas, né? Sim. Lembrando que o nariz também, principalmente a parte do septo, que é essa parte que divide uma narina da outra, ela é bastante vascularizada também contém cartilagem, então pode ter um risco maior de sangramento, de infecção, até mesmo formar um abscesso ou um hematoma septal. Então, tudo isso precisa ser bem avaliado. Tá joia. Vamos agora falar sobre queloide. Muita gente fica preocupado quando coloca o piercing, né, de acabar tendo a queloide. Outras pessoas têm e não gostam. Enfim, vamos explicar um pouquinho sobre ela? Por que ela acontece? Queloide é uma cicatrização hipertrófica. Então, quando há uma incisão da pele, uma lesão, a gente tem o nosso processo natural de cicatrização, que em algumas pessoas é mais exacerbado, com maior quantidade de colágeno e fibrina, e isso faz uma cicatriz hipertrófica, Sim. que é o queloide. Existe uma maior predisposição entre algumas pessoas, então quem já tem queloide, a chance de ter com a colocação do piercing é maior. E tem pessoas que nunca tiveram nenhuma lesão e não sabem se tem propensão a ter queloide, então realmente precisam, é um risco, né? Vai arriscar e ver se pode acontecer. Certo. Qual que é aí a principal dica, então, para cuidar, né, desses piercings? Você falou sobre a higienização. Ela é essencial? É essencial. Então, assim, o piercing, a escolha de colocar o piercing, imagino eu, que seja para ser uma coisa legal, bonita, descolada. Então, tudo isso precisa ser pesado para não ficar uma cicatriz feia, um queloide, ou fazer uma infecção, ficar algo aberto. Então, tudo isso precisa ser considerado. Na minha opinião, a escolha, os cuidados envolvem desde a escolha de colocar o piercing. Sim. Como? A escolha do lugar que você vai colocar, a escolha do material do piercing, do profissional, a escolha da região do corpo que você vai colocar e a partir da escolha de colocar, os cuidados, principalmente com higiene. E em observando qualquer sinal de alerta, se tiver febre, infecção, não estiver melhorando, procura um médico que talvez precise de um antibiótico, alguma coisa um pouco mais forte. Você falou sobre a questão do material do piercing, né? A escolha desse tipo de joia também pode acabar interferindo nesse processo de cicatrização? Sim, a gente tem que considerar que o piercing é um corpo estranho, né, que está no nosso organismo e o nosso organismo ele tem a tendência de rejeitar o que é estranho. Sim. Então, alguns materiais são menos rejeitáveis ou causam menos problemas. E eles se incluem o aço inoxidável, que é o aço cirúrgico, titânio, nióbio, ouro. E entre esses, realmente as opções são melhores. Mas existem outras opções que também podem ser consideradas. Certo, que tem muita gente, né, que acaba naquela ideiazinha de escolher o mais barato. Às vezes o mais barato nem sempre é o melhor, tá, para vocês. E é claro também, se decidir, né, fazer esse piercing, escolher um profissional, conhecer ele, conhecer o trabalho dele, né, Renata? Sim, a gente cuida tanto, né, do nosso corpo. Se você for fazer uma cirurgia, você vai querer saber tantos detalhes, né? Não que seja uma cirurgia, mas é um procedimento, né? Vai entrar em contato com a sua pele, precisa ter cuidado, higiene, então você precisa ter essa garantia. Tudo isso é muito importante. Em relação ao material, você falou realmente. A gente vê que são os materiais mais caros que causam menos problemas. Mas às vezes a gente vai e o barato que sai caro, porque exato. pode trazer problemas muito maiores. Pois é, o barato pode sair caro, tá? Decidiu fazer o seu piercing, né? Pensa em tudo, como a Renata falou aqui. Desde ali o momento que você vai escolher qual que é o local que você quer colocar, o profissional, o material que você vai usar. E é claro, tá, pessoal? A higienização, ela faz toda a diferença. Então, todo mundo aí ficando muito atento quando a gente fala de piercing, tá joia?
Quem quiser mais informações, como é que pode saber? Contatos e redes sociais, por favor. Eu sou otorrinolaringologista, trabalho também com medicina do sono, atendo no The Square, na sala 925, e quem quiser seguir minhas redes sociais, meu Instagram é doutora Renata Ferraz, lá tem bastante conteúdo, tem todas as informações e eu fico à disposição para qualquer dúvida. Muito bom, inclusive essa pauta aqui de hoje foi de lá, do Instagram da Renata, a gente estava dando uma olhadinha, gostamos muito e é claro que a gente sempre visa aqui trazer o melhor de informação para você quando se trata de bem-estar e saúde. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, sempre muito bom, tá? Bom dia. Obrigada, bom dia. Bom dia para você também que ficou aqui ligadinho com a gente. Obrigada pela sua companhia, tá? Nós vamos indo embora agora, mas amanhã estaremos de volta a partir de 9h30 da manhã. Eu conto com você aqui na telinha da TV Mar. Tchau, tchau.